Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Cronos Trader aqui. Galerinha, hoje nós vamos ver como operar a liquidez interna. Eu tenho trazido bastante coisa para vocês a respeito da liquidez interna, porque liquidez interna, pessoal, é um dos pontos cruciais para a gente poder fazer uma virada de chave de forma inteligente. Ou seja, sempre você vai operar de forma objetiva. Não tem como haver subjetividade se você utilizar a liquidez interna para suas operações, junto e associada com o Price Action. Beleza? Então eu vou trazer para vocês hoje aqui no Mini Índice aqui, oportunidades que a gente viu, beleza? Inclusive em sala a gente viu oportunidades, só que a gente opera no 1 minuto. Eu vou trazer para vocês nos 5 minutos. Por que eu vou trazer nos 5 minutos? Porque tem muita gente que tem dificuldade de analisar o gráfico no 1 minuto, e eu entendo isso daí, beleza? Eu opero até nos 5 segundos, pessoal, se eu quiser. Eu opero no 1 segundo se eu quiser, beleza? Por quê? Porque eu já sei quais são os critérios, eu já entendi qual que é o fundamento do preço, eu já sei quais são as obrigações do preço, quando que ele mostra para mim uma compra ou uma venda, independente da tendência do mercado, beleza? E é simples isso aí. Porém, eu vou trazer para vocês aqui então nos 5 minutos. Se você é novo no canal, peço que se inscreva, beleza? O canal aqui é destinado a todos aqueles que estudam o mercado financeiro, que desejam fazer uma virada de chave de forma consciente e objetiva, utilizando o Price Action, beleza? Embora que no canal aqui, pessoal, tenha alguns setups com indicadores, eu trago isso aí só para pessoas que realmente ainda têm dificuldade de encontrar a tendência e que já desejam, de alguma forma, operar com uma certa objetividade no mercado. Mas a minha praia é Price Action. Quando eu opero no mercado, eu opero só com linhas horizontais, tá? Essas linhas horizontais. Nem verticais, linhas de tendência, eu não uso nada disso. É linhas horizontais e a Fibonacci. Então vamos lá. Estamos no mini índice gráfico 5 minutos, tá? Vou trazendo 5 minutos. Primeira coisa que eu observo, pessoal, e eu falo para vocês aqui. No canal, existem explicações a respeito do Candle Stop. Então, o que é o Candle Stop? Quando o mercado tem um topo e ele precisa romper esse topo, vocês sempre vão observar acima desse topo o rompimento real desse topo. Ele só acontece quando um candle é criado acima desse ponto, não está coberto por nada, e este candle que é criado acima deste ponto é rompido. A partir desse momento que a gente encara o mercado como um rompimento real de estrutura, ou seja, uma continuidade do mercado para aquele lado. Por que eu digo isso, pessoal? Porque até esse candle stop, o que o mercado pode fazer aqui em cima de um topo desse é um resgate de liquidez para poder cair. Beleza? Então existe a captura de liquidez externa. Não é algo que a gente vai abordar aqui. Vamos abordar sobre liquidez interna. Tranquilo? Então a liquidez interna ela estará em regiões de topos e fundos, onde acontecem os gatilhos ali, mas não pode extravasar o fundo ou topo. E também regiões de FVG e Order Block. Essas são as principais zonas. Tipo, o mercado rompe um topo. Na hora que ele volta aqui, é uma zona de liquidez interna. Ok? Que fica nessa região, para o preço testar um topo. Então, sem delongas, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro movimento do dia. Então, eu expliquei para vocês primeiro sobre o Candle Stop. Nós temos aqui um topo. O mercado fez uma retração. Perfeito. Finalizou o pullback. Subiu. Candle Stop. Rompeu o Candle Stop. A partir daqui, eu sei que o mercado está para cima. Simples, né? Então, logo de manhã, no segundo candle, eu já sei que eu tenho que comprar ou se eu tenho que vender. Posso comprar direto já nisso aqui? Dá para comprar, tem uma forma de comprar a partir do rompimento do Candle Stop. Mas não é esse o foco hoje, eu quero que vocês aprendam a operar primeiro utilizando FVG e gatilhos. Por quê? Porque nisso eu sei que vocês vão virar a chave de forma consciente e sem subjetividade. Ok? Então, para se operar de forma consciente, pessoal, eu ensino para vocês aqui dois aspectos de gatilho. Um que eu chamo de gatilho tipo 1 e um que eu chamo de gatilho tipo 3. O que vem a ser gatilho tipo 1 e tipo 3? Já está explicado no canal até a saciedade. Mas vocês vão encontrar assim. Por exemplo, um exemplo aqui, tá, do que aconteceu hoje. Veja que o mercado, ao subir, ao disparar e romper o Candle Stop, ele deixou para a gente aqui ó, uma lacuna de valor justo. Vocês veem que para cima houve tudo mitigações. Ó. Em momento algum, o mercado deixa algum FVG. Ele vem a deixar um FVG aqui. O que acontece quando o preço retorna isso aqui, pessoal? Eu crio uma expectativa de quê? De uma reação do preço. Uma reação. Eu não opero padrões de candles.
Ah, estrela cadente, não, Harami, nada disso. Eu opero gatilhos. Só que os gatilhos através do Price Action. Então, para o Price Action, eu preciso que o preço, quando adentrar aqui, ele crie o chamado gatilho comprador. Isso aqui é um gatilho comprador, certo? Esse daqui não é um gatilho comprador, Luciano, aquele outro vermelhinho? Não, ó, todos estavam presos nesse candle. Então, eu não tenho leitura interna. O preço fez isso aqui, ó. Ó, só que é um candle outside. Ele fecha abaixo disso aqui e desce um pouco mais. Quando chega aqui, ele me cria um gatilho comprador. Ele rompe o topo de um candle. E este não é um gatilho qualquer, esse aqui é um gatilho real, pessoal. Do jeito que eu ensino para vocês. Quem vai operar o gatilho real tem a opção de entrada já direto aqui. A partir do momento que o mercado te deu um gatilho real, você já tem a entrada aqui de 50% e aqui no zerinho. Lembra que eu coloquei essas regiões de entrada e expliquei para vocês. Tendo o stop aqui e no máximo entradas até aqui, porque o preço pode querer pegar uma liquidez externa aqui também. Então ele pode querer fazer uma captura de liquidez aqui para poder subir. Tenham sempre isso em mente, tá? Por isso que a gente tem todas essas três regiões aqui, ó, para a gente poder pensar nessa entrada de uma forma sadia. O correto mesmo também seria o candle stop desse fundo. Mas para quem está utilizando aí um stop financeiro, isso aqui já basta, tá bom? Esse ponto aqui para entrada e esse aqui para stop. Como foi explicado para vocês essas entradas aqui. Para quem está esperando um gatilho tipo 3, o que seria o gatilho 3? Gatilho 1 é o primeiro sinal comprador. O preço volta dentro do range da onde ele surgiu o primeiro gatilho. E quando ele entrar aqui dentro, ele vai brotar com um novo gatilho. Fazendo o que para você? Um fundo no caso de compra. Um fundo mais alto que outro fundo. Quando faz isso, eu estou olhando aqui, opa, esse preço está direcional para a compra novamente. Então, se eu fosse utilizar o gatilho tipo 3, seria a entrada a partir desses pontos. Se eu quero entrar já direto pelo gatilho do tipo 1, observando a reação do preço dentro da região do FVG, eu já teria essa entrada com o gatilho real aqui, ok? E é como eu falo para vocês, vocês vão pegar o primeiro ponto aqui como alvo? Sim, pessoal, mas esse mercado ele pode se desenvolver muito mais, ok? Então, a partir do momento que ele rompe topos, o que eu posso pensar seria em compras? Sim, só em compras. Vamos pensar em compras. Chegamos aqui em cima, beleza? Eu não vou nem pegar a parte de análise do que temos de histórico ou não, a região que eu estou ou não. Eu vou apenas considerar os FVGs. Então, veja só. Nós temos um FVG aqui embaixo. Opa! Nós temos um FVG aqui embaixo. Temos. Porém, ficou um FVG aqui em cima. Perfeito? Então, o que eu posso considerar? Esse de baixo ou esse de cima? Pessoal, sempre vai ter que reagir o preço aqui em cima. Porque se o preço, por acaso, romper um FVG desse, ele voltar aqui dentro e trabalhar de forma vendedora, eu vou assumir, a partir do rompimento, ele como uma região de venda. Então, um FVG, quando rompe, se torna um IFVG, um Inverted Fair Value Gap. Ou um FVG, um Fair Value Gap, um Gap de valor justo invertido. Ele inverte a polaridade do mercado ali, quando ele acontece esse rompimento. Então, veja como é o tal do preço. Ele tinha essa região, o preço não reagiu aqui dentro. Para quem fosse fazer os scalps, como eu ensino aí no canal, o scalp do FVG, teria entradas nessa região aqui, nesse ponto. Só que olha só, quando o preço toca, todos os demais candles foram mitigados. Ó, eles foram mitigados, foram mitigados, foram mitigados. Quando ele chega aqui, eu teria esse fundo para ser mitigado. Então seria um scalp muito curto. Ok? E se o preço aqui dentro, adentrando, criasse gatilhos compradores, eu pensaria na compra. Mas esse mercado veio trabalhar de forma inversa. Ele já volta aqui para dentro e me gera um gatilho de venda real. Está observando isso? Olha só, isso aqui já é um gatilho real para venda. Se eu pego essa venda aqui, eu tenho que observar uma coisa, beleza? O mercado ainda não reverteu a tendência. Eu posso pensar nessa venda? Eu até posso pensar nessa venda, turma, mas é o seguinte, o salutar é que eu espere primeiro o mercado virar a polaridade total da tendência. Então, para esse topo, eu tenho um fundo neste candle aqui, certo? Aqui no candle 28, nós temos um pequeno fundo, que significa um fundo de tendência terciária. Então, a partir do momento que o mercado rompe este fundo, logicamente que fica muito mais salutar, ok? Então, se eu quisesse fazer uma venda por essa região, Luciano, com o preço voltando dentro dela, e ele me criasse gatilhos 1, 2 e 3, eu poderia pensar na venda? Pessoal, vocês podem pensar no gatilho 3 aqui dentro. Então, se você tinha essa região aqui, ó, e ela mudou a sua polaridade, ó, veio dar mais gatilhos aqui na frente.
você pode pensar no gatilho 3, ó. O próprio gatilho 1 já veio nas regiões de fundo aí. Voltou. Olha o gatilho 3 aqui, ó. Só que fechou verde. Eu não aproveitaria esse gatilho verde. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O preço entrou na região. Show. Voltou na região do candle que deu o primeiro gatilho. E aqui ele me deu um gatilho tipo 3. Só que ele fechou verde. Eu não entraria. Eu não uso gatilho de venda quando ele fecha na cor verde. Mas se fosse entrar por ele, veja só. Ele acabou fechando aqui em cima. Se fosse para mim entrar nessa venda, eu entraria a partir desses níveis de cá. E o stop colocado lá, eu buscaria este ponto como primeiro alvo. Então este foi um gatilho tipo 3 que buscou a sua zona ali tranquilamente. Porém, contudo, entretanto, sempre que você tiver um movimento que começa a romper um topinho, você fica esperto, tá? Porque ele pode te desarmar e não romper esse fundo mais. Só deixar isso explicado para vocês, porque isso aqui é muito importante, tá? Porque você vai ter entrada e o preço vai ter seu alvo. E se por um acaso ele não se desenvolver nesse fundo, você saber que esse preço pode querer andar um pouco mais para cima. Porém, vamos lá. Observa que aqui embaixo também havia um campo de FVG. Ou seja, eu poderia pensar muito mais quando o mercado revertesse um FVG para compra. Então, por exemplo, aqui, ele volta, trabalha um pouco por cima e começa a me dar gatilhos 1. Olha só, vamos mostrar aqui, ó. Ele vem por baixo, tenta dar as vendas, já começa a trabalhar por cima. Então, ele vem aqui, ó, me dá gatilhos de compra também. Opa, viola o fundo, dá gatilho de compra de novo, vem cá e dá um gatilho de compra. Vê que ele faz o fundo mais alto. Só dele fazer isso aqui, ele está reagindo com essa região, ele pode subir um pouco mais, tá? Para buscar liquidez. Perfeito? Então, o correto mesmo, para você pensar em umas vendas, assim, questões estruturais, seria que rompesse pelo menos essa região aqui, ó. A partir desse rompimento fica mais tranquilo, ok? Estávamos todos presos no candle número 31 aí, ó. Todos esses movimentos aí, ó, são movimentos inside, pessoal. Tudo inside do 31, percebe? Então é inside isso daí. Não tem tanto valor assim. Dá para ler? Dá para ler o mercado ali, pessoal. E tem como ler? Tem, é simples. Mas vamos lá. A partir desse movimento aqui, ó, que o mercado fraciona o fundo do candle, ele me dá um gatilho tipo 1. Ele me dá um gatilho tipo 2 e me dá um gatilho tipo 3 para venda, percebe? Gatilho tipo 1, gatilho tipo 2 e gatilho tipo 3 para venda. Então, a partir daqui, ele está me dando um gatilho 3 para venda. Então, quer dizer que esse mercado está com interesse de romper fundo? Sim. Mas que hora que ele rompe esse fundo? Ele rompe esse fundo aqui a partir do momento que o candle stop for rompido. E somente a partir disso, tá? Então, esse aqui é o candle stop. Ele não toca a região, não está coberto. E esse aqui rompe o candle stop. A partir disso, nós temos uma regiãozinha de valor. E o preço pode voltar ali para trabalhar para a gente de forma vendedora. Observe que daí ele rompeu ali o fundo, né? Tudo perfeitinho. Olha aqui uma região de FVG. De baixo para cima é a região que nós temos. Perfeito? De forma livre. O preço vem cá, dá gatilho tipo... Estou olhando nos 5 minutos. Então ele vem cá, me dá um gatilho 1, me dá um gatilho 2 e me dá gatilho 3. Topinho mais baixo, nós temos a entrada. Obrigação do preço vai ser romper fundos, tá? Desde esse fundo aqui. Tem que romper. Senão vai ser só um scalp. Ok? Então ele acaba se tornando só um scalp. Então, bem dizer, é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Como vocês utilizarem a leitura de um FVG a seu favor. Tá? A seu favor. Nós tivemos hoje algumas operações no dólar aqui. Eu opero pelo 1 minuto, pessoal. Nós tivemos aqui, ó, uma entrada bem na onde está essa linha. Por incrível que pareça, tá, turma? Nós tivemos uma entrada exatamente nesse ponto aqui. Nós tínhamos uma entrada percentual, tá? Por uma análise quantitativa. Qualquer dia desse eu trago para vocês uma análise quantitativa para vocês entenderem um pouquinho como que funciona isso daqui, tá? Então nós tínhamos uma entrada bem nesse ponto e nós tínhamos uma entrada de compra bem nesse ponto. Quando o mercado veio e trabalhou para cá de novo, ficou essa região para compra, ficou exatamente esta região para venda. Isso aqui é percentual, tá, pessoal? Esses percentuais é através de análise quantitativa, mas eu não vou entrar aqui hoje porque o mérito dessa questão delonga muitos e muitos vídeos, beleza?
Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mentoria continua com algumas vagas. Quem tiver interesse, chega junto, beleza? Para amanhã, o que que nós temos aí, Luciano? Bom, esse mercado, pessoal, ele veio cá nesse fundo, ó. Vamos falar do dólar. Ele veio cá nesse fundo e ele falhou no rompimento do fundo, tá? Então pode ser uma captura de liquidez para ele subir. Tem várias zonas aqui em cima em FVG que não foram mitigadas dentro do diário. Percebe? O mercado não conseguiu mitigar tudo. Então a gente pode ficar atento que o mercado pode querer subir aqui. Ok? Onde que está nosso topo relevante? O topo relevante mesmo é esse ponto aqui, ó. Então esse preço pode trabalhar. Eu tenho um FVG nessa região aqui, ó. Pode ser que o preço venha aqui, crie uma inflexão para cair, sem problema nenhum. Eu tenho que ficar atento a tudo que for de alvo. Se eu faço uma venda lá, eu olho para um topo desse. Eu olho para alguma região de order block ou FVG que fica aqui nessa região. Beleza? Para cair, eu tenho que saber ver os alvos, tá? Para subir, eu tenho que saber ver os alvos também. Compra e venda, pessoal. Se você não sabe ver alvo, cai para dentro da mentoria. É fácil de você ver alvo. É difícil de explicar isso aí. Mas vamos lá. O mercadinho está consolidado, não rompeu o fundo, vamos ver o que ele vai fazer. E o índice? Pessoal, o índice está trabalhando dentro de uma zona. Vou mostrar para vocês aqui do diário. Que é o seguinte, ó. De baixo para cima, ele ficou com esta região aqui, ó, em FVG. E o responsável é esse candle, que está marcado aqui, certo? Ó. E aqui em cima tem um order block aqui, tá bom? No diário. Então eu marco essa região aqui. Este é o candle que está ali, ó, sofrendo o FVG, né? Então essa região toda de FVG. E o preço dentro dessa região pode promover uma venda. Ok? Uma venda. Então pelo 1 minuto hoje, aqui, ó, analisando, nós tivemos uma venda neste gatilho aqui. Por que esse gatilho aí? Porque esse gatilho aí é um candle stop. Ok? Esse gatilho é um candle stop. Eu observo que anteriormente aqui, ó, no preço, houve um trabalho estrutural. E para esse topo, este cara é o candle stop. E o candle stop não foi rompido. Beleza? É o mercado deu gatilho 1, gatilho 2 e gatilho 3 aí. Maravilha? Então nós tivemos uma venda no candle stop nesse cara aqui, ó. Por mais que o mercado estivesse subindo, nós tivemos essa venda, tá? Tivemos outras vendas aqui também. Beleza? Tivemos as compras. Esta venda tinha que andar. O ponto que eu estava olhando para o alvo dessa venda não era esse topo aqui. Porque esse topo não foi rompido. Era sim este fundo aqui primeiro. Porque este é o fundo anterior. O mercado não rompe topo, ele volta aqui. Aqui ele chegou a sugerir as compras, né? Algumas vezes, né? Essa aqui foi a que mais andou. Mas tem um critério pelo qual essa daqui mais andou. Beleza? Depois ela não consegue se desenvolver e rompe e fundo. A partir do momento que ele rompe fundo, aí eu vou pensar nos pullbacks vendedores, né? Como nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui eu poderia pensar nesse pullback vendedor tranquilamente porque ele reverteu ali uma tendênciazinha secundária. Perfeito? Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Desejo uma excelente semana pra gente, um excelente final de semana também, que a gente tá perto do final de semana. E mais pra frente eu trago mais vídeo pra vocês aí, beleza, pessoal? Deixa um comentário, curte, comenta, compartilha. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal.